Olá pessoal, tudo bem? Vai ir aqui com vocês para a nossa videoaula, fazendo então agora a página 11, Focus on Language, Phrasal Verbs. Phrasal Verbs. Essa é uma das aulas mais terríveis que a gente pode ter aqui, tá? Começando então, vamos lá ver se a gente consegue passar por essas explicações. Na 1 fala assim: escreva a seguinte sentença trocando dois phrasal verbs que estão em negrito com os verbos que estão aqui ao lado. O que acontece? O phrasal verb nada mais é do que um verbo mais uma preposição ou um advérbio utilizado em sentenças muito mais faladas, é claro, no lugar de um outro verbo que seria o verbo comum. E aí eles utilizam o phrasal verb para dar esse sentido. Só que o phrasal verb, ele pode mudar completamente o sentido do verbo na frase. E a gente vê um exemplo básico disso aqui, ó. A frase correta, normal, é They are going to call off the parade if the rain doesn't let up. E eu tenho que substituir o call off e o let up por dois aqui, ó, que estão desses verbos aqui. Bom, eu vou já fazendo essa parte para vocês entenderem quais são os dois, para ver se a gente começa a memorizar um pouco aí. É fácil fazer phrasal verb? Não, é muito difícil. Você precisa conhecer dos verbos, dos advérbios, das preposições, aquelas junções. E não é só a junção. Tem aquele que é separado, tem aquele que eu posso separar, na verdade, e aqueles que são inseparáveis, não dá para separar. Então é bem complicado, mas vamos lá. They are going to cancel the parade if the rain doesn't stop. Tá? Essa é a frase aqui, então. Deixa eu diminuir só um pouquinho para ficar melhor essa parte aqui. Então a frase é isso aqui, ó. O call off é cancelar. O call, chamar, o off de sair, de ir embora, chamar para ir embora, não fica sem sentido? Por isso tem esse make sense aí que eles fazem da língua inglesa. O call off então se tornou ali o cancelar na frase. Eles irão cancelar o desfile se a chuva não parar, tá? Então let up é o stop. E aí, para não usar o stop, eles usam o let up. Aí, agora vocês devem estar: nossa, mas que é isso, teacher? Eles fazem isso só para não usar um verbo que seria muito mais simples? Exatamente. Eles utilizam phrasal verbs. E os phrasal verbs, eles podem mudar completamente o sentido do verbo original, que é o call, que aqui é o let. Tá? Então nessa frase vocês já anotem aí, por favor. They are going to cancel the parade if the rain doesn't stop. Muito bem. Agora que vocês entenderam e anotaram aí, o exercício 2 fala assim: escolha a alternativa que melhor define um phrasal verb. A phrasal verb consists of two verbs that together have different meaning from each other separate verb. A phrasal verb consists of a verb and a particle, preposition or adverb, that together have the same meaning as the original verb. C. A phrasal verb consists of a verb and a participle, a preposition or an adverb, that together may have a different meaning from the original verb. Então, vocês irão marcar aqui qual é a opção correta, de acordo com o que eu acabei de falar. E aqui vem umas regrinhas, tá? Agora vem a parte, né, completa aí que o cabelo vai arrepiar. Mas vamos lá. Pay attention. Então tá assim: phrasal verb
which are mostly used in spoken language, are divided into transitive and intransitive. Transitive phrasal verb take an object, while intransitive phrasal verb don't. See example. Então tá falando que os phrasal verbs que são muito usados na língua falada são divididos em transitivos e intransitivos. Os phrasal verbs transitivos levam um objeto junto com eles, enquanto os intransitivos não levam. Então aqui vem o exemplo. They are going to call off the parade if the rain doesn't let up. Call off, transitivo. Eles irão cancelar. Cancelar o quê? O desfile, então the parade. E aí o the parade é o objeto. Então vocês já entenderam que o phrasal verb ele recebe ali um objeto quando a gente está falando de um phrasal verb transitive, que é transitivo. Mas quando ele não é, ele fica na forma dele. E aqui, ó, if the rain doesn't let up. Eu não levo aqui um objeto porque ele é intransitivo, esse daqui. Muito bem. Transitive phrasal verb can be divided into separable and non-separable phrasal verbs. Essa é a parte que eu falei. Ele pode ser separável ou não separável, tá? O separável é muito simples de trabalhar. Olha aqui, separate phrasal verb. Take off your shirt. Your shirt é o objeto da sentença. Então, tire a sua camisa. Ótimo. Eu posso falar dessa forma aqui. Take off your shirt. Tire a sua camisa. Lembrando que your shirt é o objeto na sentença. E eu posso falar também take your shirt off. E olha, o objeto veio aqui no meio, ou seja, eu separei o phrasal verb. É assim, eu separo ou não separo. Tá muito legal esse daí quando ele é separado. E quando ele é separável, o objeto, se for um pronome, no caso é lógico que é o pronome do objeto, ele sempre vai ser utilizado aqui no meio. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Se for o contrário, colocar o objeto nessa posição aqui, o pronome do objeto, aí vai estar errado. Nós já vamos ver isso. Agora, olha esse aqui. Ele é um phrasal verb não separável. I ran into Steve when I was on my way to the parade. Eu encontrei com Steve quando estava no caminho para o desfile. Steve ali, ele é o objeto, né, da sentença. E eu não consigo colocar run Steve into, porque o run ele não deixa você colocar ele depois do run. Porque run é correr. Eu corri Steve. Aí fica meio que sem sentido essa parte. Então, I run into Steve. Aí fica melhor. E eu preciso do into ali para dar essa sentença. E o run, ele vai ser inseparável. Então já tenho em mente que você não vai conseguir separar o verbo run de um advérbio ou de uma preposição que venha. No caso aqui, a preposição into tá aqui. E eu encontrei o Steve quando eu estava indo para o desfile. É assim mesmo. Não, mas quando que eu separo, quando eu não separo? É o que eu falei. A gente tem que conhecer o verbo, não é fácil, é bem complicado de trabalhar com phrasal verb, porém os mais comuns a gente consegue aí levar numa boa porque a gente utiliza bastante. Então é conhecer o verbo, conhecer a preposição que utiliza com ele, ou então o advérbio, e aí você vai fazendo sentido. Bom, aqui, if the object of separable phrasal verb is a pronoun, me, you, him, her, it, us, them, then it must be placed between the verb and the participle. Então, é o que eu falei. Quando você vai colocar lá, se o objeto do phrasal verb que eu consigo separar, ele é um pronome, e é claro, vai ser pronome do objeto, não tem como ser pronome do sujeito ou outro, ele fala o me, o you, him, o her, o it, o us e o them, eu vou sempre colocar ele no meio
da phrasal verb? Entre o verbo e a partícula que vem depois dele, que aí no caso é a preposição ou o advérbio, tá? Então, ó, will you back me up? Então, o me tá vindo aqui no meio. Eu não consigo colocar will you back up me? Fica sem sentido para eles, não tem, isso daqui não existe. Então, quando eu tenho o pronome do objeto, ele vai vir sempre no meio. Então, isso aqui quer dizer, você me faz cobertura? Will you back me up? É assim mesmo que funciona. Esse daqui já não vai funcionar, por isso que aqui eu consigo fazer funcionar, porque eu estou usando your shirt, não estou usando pronome, já aqui embaixo não dá para trabalhar assim. Aqui embaixo, phrasal verb can have 2 or 3 parts. Aí, olha só, ele ainda pode ter 2 ou 3 partes. E olha, I can't do without post-it notes. Eu não posso trabalhar sem anotar nos post-its, sem as notas dos post-its. E aqui, without já é uma palavra, mas são 2 partículas aqui já. E eu uso do também, então... Olha só, 3 partes, 2, na verdade aqui porque eu juntei o without, 2 partes aqui. E desse lado nós temos we won't put up with terrorists in our country. Então, put up with quer dizer assim, suportar, aceitar. Então, nós não aceitaremos terrorista em nosso país. Nós não suportaremos terroristas em nosso país. E olha, tem 3 partes. Put up with. Colocar para cima com, seria isso mais ou menos, cada palavra. E aí é o suportar, aguentar, aceitar, nesse sentido aqui, tá? Então é assim que funciona o phrasal verb. É bem complicado, porém se a gente, se dedicar um pouquinho, a gente vai conseguir. Então no 3 fala assim, escolha a alternativa que significa a mesma coisa que o phrasal verb em negrito. Então, você vai, I get along with all my coworkers. E esse get along significa study, spend time or have a good relationship. Agora é com vocês, então vamos lá, estudando um pouquinho aí para fazer essa parte aqui. Olha bem, o spring from significa stem from, benefit from, return from. Natural disasters spring from natural hazards. Então, é isso que vocês irão fazer nesse exercício, marcar o que o phrasal verb em negrito significa com no caso vai ser o outro verbo que está aqui nas letras. O exercício 4, nós temos aqui alguns phrasal verbs, na frente entre parênteses o significado para cada um deles, e agora vocês sabendo o significado, vocês vão colocar em cada frase aqui o respectivo. Put out é extinguish, go on, happen, blow up, explode, bring up, mention, fill out, complete a form, give away, give something for free. E find out, discover. Então, vocês irão colocar cada um aqui no seu respectivo espaço. O exercício 5 fala assim, reescreva as sentenças trocando a palavra em negrito com um pronome do objeto, pronome do objeto. O que é o pronome do objeto? São aqueles que eu li para você lá em cima na regrinha. E aqui a palavra em negrito é water. Eu vou só copiar. You're running out of. E o water, qual é o pronome do objeto que eu posso substituir water? With. E é claro, o I aqui tem que estar com letra maiúscula. We are run out of it. E aqui eu vou pegar essa parte todinha em negrito e trocar pelo pronome do objeto. A mesma coisa para os demais aqui, ó. Tá? É isso que vai fazer. Agora, no 6 fala assim, responda as questões, então use as questões para entrevistar um colega. Não vai dar para fazer isso, mas responde a questão. Quando você
se decepcionou pela última vez com alguma coisa? Quando foi isso? E aí você vai colocar aqui, quando. Depois, what quality of your friend do you wish would rub off on you one day? Que qualidade de um amigo você gostaria de ter um dia? Gostaria que passasse para você por um dia. Na C, existe alguma coisa que você mantém contra um de seus amigos? Se sim, o que? Tá? Então aí você coloca aqui. Na letra D, ah, quem você admira na sua família? Look up, é admirar, sentir, né, admiração por alguém. Na E, quem nunca decepcionou você? Então você vai colocar aqui. E na F, quando você tem dificuldade com o inglês, com quem você pode contar? Hein? Com quem? Com quem? Muito bem, coloquem aí. Eu sei que não vai ser eu, mas tudo bem. Eu quis só puxar um pouquinho do meu lado, mas. E aí, vocês coloquem aí. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.